Imagine que você pudesse sentar-se hoje, em silêncio, diante de três figuras que moldaram a forma como entendemos coragem, sabedoria e resiliência. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto. Não como estátuas, não como citações soltas no Instagram, não como símbolos distantes, mas como seres humanos, feitos das mesmas dúvidas, dores e inquietações que você sente agora. Imagine poder perguntar a eles: o que vocês diriam sobre as crises que estamos vivendo? O que vocês diriam sobre dívidas, medo do futuro, excesso de informação, burnout, redes sociais, pressão para ser produtivo o tempo todo? O que vocês diriam sobre um mundo que parece rápido demais, frágil demais, barulhento demais? Este vídeo é a resposta para essa pergunta, mas não uma resposta superficial, não uma lista de frases prontas, e sim um mergulho profundo no que os estoicos realmente acreditavam e como isso se cruza perfeitamente com os três maiores problemas do ser humano moderno. 1. Crise das finanças. 2. Crise das redes sociais. 3. Crise do trabalho e da identidade. Hoje começamos a primeira parte dessa jornada. Respire, ajuste sua postura e prepare-se para entrar em um território que quase ninguém tem coragem de tocar: a raiz real das nossas crises. Parte 1. O colapso invisível, como os estoicos entenderiam as crises atuais. Capítulo 1. O mundo mudou. Mas o ser humano, não se Marco Aurélio fosse trazido para o nosso tempo, ele ficaria impressionado com carros, prédios, internet, aviões. Mas ele não ficaria impressionado com as nossas crises, porque todas elas, sem exceção, nascem do mesmo lugar: uma mente desgovernada, reagindo ao que não controla. O cenário mudou, a tecnologia mudou, os mecanismos sociais mudaram, mas o núcleo do sofrimento humano permanece idêntico. Em Roma, os problemas tinham outros nomes: incerteza econômica, instabilidade política, vida pública exaustiva, pressão social, competição, medo do futuro. Hoje, o pacote é semelhante, apenas com uma camada brilhante de LED por cima. O mundo mudou na superfície. As crises continuam na mesma profundidade. E é aqui que a filosofia estoica se torna mais atual do que nunca. Não porque explica o presente, mas porque revela o que sempre esteve em nós. Capítulo 2. A crise financeira. Sêneca e o medo do amanhã. Vivemos em um tempo onde o dinheiro é mais simbólico do que real. Cartões, Pix, crédito, números na tela. Uma sensação de prosperidade que pode evaporar com um único imprevisto. E é exatamente aqui que entraria Sêneca. Se você perguntasse a ele: Sêneca, estou com medo do futuro financeiro, o que eu faço? Ele não falaria sobre investimentos, renda passiva ou criptomoedas. Ele diria: nenhum patrimônio é mais valioso do que a capacidade de não depender dele para ter paz. E isso não significa ser pobre, não significa rejeitar a riqueza, significa libertar a mente do medo de perdê-la. Sêneca dizia que a ansiedade financeira tem 3 venenos. 1. Comparação. Você não tem medo de estar mal, você tem medo de estar pior do que alguém. 2. Imaginação descontrolada. Você sofre hoje algo que ainda nem aconteceu. 3. Apego. Você acredita que seu valor depende do que possui. Hoje, tudo isso é amplificado pelas redes sociais, pelas narrativas de sucesso instantâneo, pelo culto ao luxo, pelo marketing da vida perfeita. Sêneca veria nosso medo do futuro como uma escravidão mental e nos lembraria: você teme a pobreza como se ela fosse incapaz de ser suportada, mas vive a ansiedade como se ela fosse suportável. O que dói não são as contas. O que dói é a sensação de que você não vai conseguir lidar com o que vier. E é por isso que, para os estoicos, a verdadeira riqueza nunca foi a quantidade de coisas,
mas a quantidade de coisas que você não precisa para manter sua paz. Capítulo 3. As redes sociais. Epicteto e a armadilha do ego moderno. Epicteto nasceu escravo, cresceu sem direitos, sem liberdade, sem garantias. E ainda assim, sua filosofia é um dos maiores tratados sobre liberdade interior já produzidos. Se Epicteto pudesse observar o mundo atual, ele ficaria perplexo, não com a tecnologia, mas com o fato de que as pessoas se tornaram escravas voluntárias. Antes, a escravidão era imposta. Hoje, ela é escolhida. Escolhemos ser escravos da aprovação, do like, da validação instantânea, da necessidade de parecer alguém. Epicteto provavelmente diria: você entrega sua paz ao primeiro estranho que desliza o dedo na tela. As redes transformaram comparação em rotina, inveja em consumo e distração em vício. E quando o mundo inteiro virou palco, todo mundo virou ator. E ninguém mais sabe quem realmente é. Epicteto nos lembraria do princípio fundamental: nenhuma pessoa é livre enquanto depender da opinião alheia. A crise das redes sociais não é tecnológica, é psicológica, é existencial. Não estamos perdendo foco, estamos perdendo identidade, estamos nos afastando de nós mesmos. E é por isso que a solidão hoje dói tanto, porque quando ficamos sozinhos, percebemos que não sabemos quem somos sem a plateia. Epicteto diria: volte ao que controla, solte o que te controla. Capítulo 4. O trabalho moderno, Marco Aurélio e o peso de viver para produzir. Marco Aurélio governou o império mais poderoso da Terra e ainda assim vivia exausto. Ele tinha guerras na fronteira, política interna complexa, traições, epidemias, conflitos, e ainda assim, todas as noites, escrevia para si mesmo como um homem que tenta não se perder. Se ele visse o mundo atual, veria algo familiar. Pessoas sobrecarregadas, adoecidas, correndo sem parar, mas sem saber para onde vão. O trabalho moderno não é pesado porque exige muito de nós. É pesado porque exige tudo de nós: tempo, energia, identidade, autoestima. Marco Aurélio diria: não é o peso das tarefas que te destrói, é o fardo de acreditar que você só tem valor quando está produzindo. Ele entenderia o burnout, ele entenderia a exaustão mental, ele entenderia o desânimo, porque ele mesmo viveu isso, e sua resposta seria a mesma que escreveu em suas meditações: faça o que está diante de você, com simplicidade, propósito e desapego. O resto não te pertence. O trabalho virou identidade. E quando a identidade depende de algo externo, qualquer crise vira catástrofe. Marco Aurélio nos lembraria: a vida não se resume à utilidade. A vida é maior do que aquilo que você produz. E não existe trabalho tão importante que justifique perder a si mesmo no processo. Agora que entendemos como os estoicos interpretariam as crises modernas, na parte 2, vamos entrar na espinha dorsal deste vídeo: as ferramentas práticas, reais, aplicáveis, profundas, que os estoicos usariam hoje para sobreviver ao caos que estamos vivendo. E aqui começa a transformação. Parte 2. Não basta entender, é preciso treinar. Saber o que há de errado com o mundo não resolve nada. Entender o caos não acalma o caos. Teoria não salva ninguém de crises reais. E é por isso que os estoicos não eram apenas filósofos, eram treinadores da mente. Eles acreditavam que a vida é um exercício e que só sobrevive quem pratica diariamente os pequenos movimentos internos que fortalecem a alma. Nesta segunda parte, vamos mergulhar nas ferramentas que os estoicos usariam hoje para sobreviver ao barulho, à ansiedade, às telas, às dívidas, ao trabalho exaustivo, a tudo isso que molda e nos pressiona. Prepare-se, aqui começa a transformação concreta. Capítulo 1. A ferramenta máxima de lucidez. A dicotomia do controle.
A maior crise do mundo moderno não é econômica, não é psicológica, não é tecnológica. É uma crise de controle imaginário. O ser humano moderno tenta controlar tudo: o futuro, o outro, o humor das pessoas, o desemprego, a política, a economia, o algoritmo, a reputação, a opinião, o ritmo da vida. E fracassa. Fracassa sempre, porque controla quase nada. Epicteto chamava isso de a doença da humanidade. Seu sofrimento nasce da tentativa de controlar o incontrolável. E é por isso que, se Epicteto vivesse hoje, diria a você: está ansioso? Organize o que está nas suas mãos. Libere o que nunca esteve. Parece simples, mas é revolucionário. A dicotomia do controle funciona assim. Existem duas caixas: a caixa do que depende de você e a caixa do que não depende. A mente sábia investe energia apenas na primeira. A mente ansiosa tenta viver dentro da segunda. E quando você mistura as caixas, o caos nasce. Vamos aplicar isso aos 3 tipos de crise citados na parte 1. 1. Na crise financeira. Você não controla a inflação, o mercado, a política econômica, a opinião alheia sobre o seu status, os imprevistos. Você controla seus gastos, seu comportamento, sua disciplina, sua visão de longo prazo, sua capacidade de aprender. A sabedoria está em investir tudo no que controla e aceitar o resto como clima. Você não muda a tempestade, mas pode decidir como atravessá-la. 2. Na crise digital, você não controla o algoritmo, a comparação, o comportamento dos outros, o excesso de informação, o vício coletivo por atenção. Você controla quanto tempo você passa online, o tipo de conteúdo que consome, como reage ao que vê, o silêncio que faz, a narrativa interna que cria. 3. Na crise do trabalho, você não controla demandas injustas, líderes tóxicos, mudanças repentinas, cultura de hiperprodutividade, opiniões sobre sua performance. Você controla sua postura, seus limites, sua organização, seu propósito, sua energia. A dicotomia do controle é como um bisturi que corta o caos em pedaços menores, mais manejáveis. Ela devolve você para o seu território interno. Ela devolve você para si. Esse é o primeiro pilar para sobreviver. Capítulo 2. Premeditatio malorum. O antídoto contra a ansiedade do futuro. Imagine que você está prestes a enfrentar um problema real. Uma conversa difícil, uma demissão em massa, uma mudança de carreira, uma notícia financeira ruim. O que sua mente faz? Ela cria a pior versão possível, constrói cenários catastróficos, amplifica cada incerteza, transforma simples possibilidades em pesadelos. Os estoicos sabiam disso e criaram uma prática poderosa, premeditatio malorum, a pré-visualização dos problemas, não para sofrer antecipadamente, mas para domesticar o medo. Funciona assim. Você se pergunta: qual é o pior cenário possível? Se isso realmente acontecer, o que posso fazer? Eu suportaria, e a resposta quase sempre é sim. Sêneca dizia que fazemos da imaginação um monstro invencível, mas quando encaramos esse monstro, vemos que ele é menor do que parecia. A prática reduz drasticamente a ansiedade, porque o medo só domina quando é vago, nebuloso, indefinido. Quando você dá forma ao problema, ele encolhe. Premeditatio malorum te prepara, te fortalece, te equaliza com o futuro. O mundo tem medo do imprevisto. Os estoicos treinavam para ele. Capítulo 3. A pausa estoica. O intervalo entre a realidade e sua reação. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. E é aqui que entra uma das ferramentas mais importantes, a pausa. O ser humano moderno reage rápido demais.
Um e-mail agressivo, uma notificação irritante, uma cobrança injusta, uma comparação nas redes, uma pressão no trabalho, e antes que perceba, você já está estressado, ansioso, reativo. A pausa estoica é o intervalo que salva a vida. É o momento em que você diz para si: espere. Antes de reagir, observe. Esse pequeno espaço é a diferença entre irritação e clareza, impulsividade e autocontrole, caos interno e domínio pessoal, fraqueza emocional e força mental. Treine essa pausa. Ela é o músculo da mente. Comece assim: respire antes de responder. Olhe antes de interpretar. Sinta antes de falar. Reflita antes de agir. O mundo moderno elimina pausas. O estoicismo recria pausas. E é nesses segundos de silêncio que a sabedoria entra. Capítulo 4. O Diário Estoico. Clareza num mundo de confusão. Marco Aurélio escrevia diariamente: tudo, medos, dúvidas, reflexões, fraquezas, confissões. Por quê? Porque a mente sem direção vira tempestade. E escrever é alinhar a tempestade, é dar forma ao invisível. O Diário Estoico tem 3 perguntas simples. 1. O que eu controlo hoje? 2. O que posso melhorar? 3. O que preciso aceitar? Só isso, todos os dias. 5 minutos. E aos poucos você percebe algo extraordinário. Seus medos ganham nome, seus padrões se revelam, sua mente desacelera, sua clareza aumenta, sua identidade se reforça. O Diário Estoico é um antídoto contra distração, ansiedade e sobrecarga mental. Num mundo onde todos querem falar, o diário te ensina a escutar a si mesmo. Agora que entendemos as ferramentas que os estoicos aplicariam hoje para lidar com crises modernas, na parte 3 você vai descobrir como essas ferramentas se transformam em uma filosofia de vida completa. Vamos falar sobre a liberdade interior, a resiliência profunda, a vida guiada pelo propósito e uma conclusão épica para fechar este vídeo com impacto emocional. Prepare-se. A parte final será a mais poderosa. Parte 3. O que os estoicos antigos diriam sobre as crises modernas, finanças, redes e trabalho. Imagine que Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto acordassem hoje. Abrisse o celular e vissem pessoas endividadas, ansiosas, cheias de medo do futuro. Timelines cheias de comparações, vaidade, ruído. Pessoas exaustas, presas a trabalhos que drenam a alma. Um mundo onde quase tudo é urgente, mas quase nada é importante. O que eles diriam? O que fariam? E, principalmente, como você pode aplicar hoje o que funcionou há 2000 anos e ainda funciona agora? Hoje você vai entender profundamente porque os estoicos eram verdadeiros mestres em derrotar crises internas e externas. Esse vídeo é longo porque é transformador. E se você ficar até o final, vai aprender exatamente como blindar sua mente e seu caráter, mesmo vivendo na época mais barulhenta da história. Antes de partir, já deixa o like e se inscreve, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas e transforma esse canal em um refúgio para quem busca clareza, força e paz interior em tempos de caos. Respira fundo. Vamos começar. Parte. Crises externas, tempestades internas. Capítulo 1. O mundo não ficou mais difícil, apenas mais barulhento. Imagine Sêneca entrando num feed de redes sociais. Ele veria ansiedade, urgência, impulsividade, mas ele diria: nada disso é novo, apenas mais acessível, mais rápido, mais chamativo. A crise moderna não é a crise externa, é a crise da atenção. Os estoicos alertavam: a mente indisciplinada é um tirano. Hoje, esse tirano se manifesta como rolagem infinita, comparação constante, medo de ficar para trás, ciclos de dopamina instantânea. A crise não é tecnológica, é comportamental. Capítulo 2. Finanças. A crise do não é o suficiente.
Marco Aurélio governou um império em guerra, com inflação, pragas e colapsos econômicos. E ainda assim escreveu: a riqueza é a capacidade de estar satisfeito com o que você tem. O estoico não é contra dinheiro, ele é contra a ilusão. Hoje vivemos a crise financeira não apenas por falta de dinheiro, mas por falta de autocontrole, consumo emocional, comparação com vidas editadas, ignorância econômica, medo paralisante. Os estoicos diriam: você não controla o mercado, mas controla seus hábitos. A maior crise financeira da era moderna é a falta de domínio interno. Capítulo 3. Redes sociais. A tirania da vaidade moderna. Epicteto falava sobre a necessidade patológica de aprovação. Imagine ele vendo stories ensaiados, vidas irreais, opiniões inflamadas, dependência de curtidas, discursos vazios. Ele diria: você não sofre pelo que dizem, sofre porque acredita no que dizem. As redes sociais amplificam um vício antigo, a vontade de ser visto e não de ser virtuoso. A crise moderna não é a tecnologia, é a fragilidade emocional amplificada por ela. Capítulo 4. Trabalho. A ilusão do controle e a escravidão da produtividade. Sêneca via homens escravizados pela ideia de ocupação constante. Ele diria hoje: as pessoas estão ocupadas demais para viver. Vivemos a crise do burnout, do perfeccionismo, da insatisfação crônica, de trabalhar para pagar a vida que temos apenas para impressionar pessoas que não conhecemos. Os estoicos diriam: o trabalho é bom. A dependência dele é que é destrutiva. O trabalho deve ser ferramenta, não identidade. Parte 2. O que os estoicos disseriam sobre cada crise moderna. Capítulo 5. Finanças. A fórmula estoica para prosperar sem perder a alma. Os estoicos ensinariam 4 princípios financeiros que salvariam qualquer pessoa. 1. Controle a si mesmo antes de controlar o dinheiro. Disciplina. Estratégia. 2. Evite desejos artificiais. A maioria dos gastos é emocional, não racional. 3. Desenvolva habilidade, não dependência. O estoico busca competência, não salvadores. 4. Proteja-se da avareza e do desespero. Riqueza sem virtude, traz prisão. Eles diriam: tenha menos desejos, não menos dinheiro. Capítulo 6. Redes sociais. Como um estoico usaria, e não seria usado. Os estoicos fariam 3 coisas. 1. Usariam redes com intenção, não impulso. Marco Aurélio diria: a pergunta é: isso serve ao meu caráter? 2. Usariam como ferramenta, não como identidade. O ego é a maior vítima das redes. 3. Protegiam sua atenção como um bem sagrado. Eles tratariam cada distração como uma forma de autoabandono. Epicteto diria: você é livre quando escolhe o que merece sua energia. Capítulo 7. Trabalho. Como manter a alma no corpo enquanto trabalha no mundo moderno. O estoico faria do trabalho um treino espiritual. 1. Disciplina. Fazer bem feito mesmo sem motivação. 2. Aceitação. Entender o que está sob controle e o que não está. 3. Propósito. Trabalhar com significado, não apenas com obrigação. 4. Desapego. O trabalho é o que você faz, não quem você é. Capítulo 8. A raiz da crise moderna. O homem perdeu o governo de si mesmo. A crise não é externa, não é o mercado, não é o algoritmo, não é a tecnologia, não é o chefe, não é a economia. A crise é a perda da autodisciplina, a fragilidade emocional, a ausência de virtude, a mente sem direção, o ego inflado e fraco. Os estoicos diriam: nada te escraviza mais do que aquilo que você não controla dentro de si mesmo.
Se isso está fazendo sentido, deixe um comentário dizendo disciplina é liberdade. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo importa. Parte 6. Como aplicar o estoicismo agora? Um guia prático para crises modernas. Capítulo 9. O método estoico de blindagem mental. 5 princípios. 1. Clareza. Pergunte-se sempre: isso depende de mim? 2. Serenidade. Evite reagir rápido. Tudo que é urgente parece maior do que realmente é. 3. Autodomínio. Crie hábitos que te colocam no controle. 4. Propósito. Sem direção, qualquer distração vira caminho. 5. Virtude. Caráter acima de circunstâncias. Capítulo 10. Como lidar com finanças hoje, segundo os estoicos. Regra 1. Não compre para impressionar. Regra 2. Crie reservas para evitar medo. Regra 3. Invista em si mesmo antes de qualquer ativo. Regra 4. Otimize sua vida, não seu status. A riqueza estoica não é ser rico, é não ser escravo do dinheiro. Capítulo 11. Como lidar com redes sociais sem adoecer. Use redes em blocos de tempo, não impulsivamente. Siga menos pessoas, mas melhores. Poste com propósito, não com carência. Use como ferramenta de trabalho, não validação. O estoico não foge da tecnologia. Ele domina. Capítulo 12. Como trabalhar como um estoico. Cumpra seu dever sem reclamar. Faça o melhor, mas não se destrua por isso. Planeje com racionalidade. Execute com disciplina. Desapegue do resultado. Epicteto diria: seu trabalho é excelência, o resto não é seu. Capítulo 13. O ritual diário estoico. 7 minutos por dia. 1 minuto, respiração. 1 minuto, reflexão. 2 minutos, gratidão consciente. 1 minuto, propósito do dia. 1 minuto, visualização negativa. 1 minuto, revisão rápida. Isso sozinho já transforma sua vida. Capítulo 14. Conclusão. A sabedoria antiga para o caos moderno. O mundo mudou. A natureza humana não. Os estoicos sobreviveram a guerras, pandemias, exílios, fome, perseguições e ainda assim floresceram. Eles deixaram um mapa e hoje você tem acesso a ele. A crise moderna não precisa te destruir, ela pode te fortalecer. Se esse vídeo trouxe clareza, compartilhe com alguém que está passando por um momento difícil. E se você quer mais vídeos como esse, se inscreva agora. Aqui você aprende a ser inabalável em um mundo caótico. Respira fundo, seja forte, seja virtuoso, seja estoico.